É muito, é muito bom poder contar com vocês para mais um dia de formação aqui. Acho que a nossa manhã vai ser bem proveitosa, vai ser boa. E vamos aguardar, porque eu sei que tem companheiros que vão chegar um pouquinho atrasados, né? Mas estão chegando aí durante a apresentação. Então, nossa programação hoje, a gente vai ter um momento de oração inicial, depois a gente vai ouvir a Crícia é do Regional Sul, ela é da comunidade, peraí que eu tenho aqui, da comunidade Santo Estanislaus Costa, né? E assessora a comunidade Nossa Senhora Medianeira. E ela vai nos falar sobre a vivência do polinômio apostólico nas comunidades, né? Como que é a dinâmica disso dentro de uma comunidade. Depois a gente vai se dividir em grupo e cada grupo vai ter uma letrinha do polinômio e a gente vai fazer um estudo de caso, né, sobre aquela letra, né, que é o discernimento, o envio, o apoiar, avaliar. Então, aí vai ser o trabalho de vocês, né, pensar sobre esses estudos de caso que a gente vai apresentar, tá bom? E aí depois a gente volta para o grupão, partilha um pouco e encerra a nossa manhã. Então, eu passo para o Dalmo, que vai conduzir essa oração inicial da gente. Obrigado, Gilda. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou convidar para poder, talvez desligar o microfone, né? Deixar só e procurar uma postura que a gente possa, quem está sentado, ficar sentado na cadeira, né? Com as costas bem eretas. Quem está de pé ainda na atividade, aí procurar também uma postura corporal tranquila. E o meu primeiro convite nessa manhã de sábado é a gente procurar se perceber. Procurar perceber nosso corpo, procurar perceber nossa mente e procurar perceber nossos sentimentos. E dentro dessa ideia de perceber, a gente já entrando no tema da reflexão desse sábado, né, que é o polinômio apostólico, que exige de nós muito dessa percepção, essa atenção ativa a si e às pessoas da comunidade que a gente está acompanhando. Então, nessa percepção, vou compartilhar aqui a tela, um refrão bem conhecido de todos e todas. A gente pode escutar. Quem quiser fechar os olhos, eu queria convidar alguém que pudesse ler para a gente a passagem dessa primeira carta de Tessalonicenses, ligar o microfone, né? E ler para nós, Eu compartilhar esse posso, texto. Dalmo? Por Eu favor. posso. Vamos mais além. Irmãos, pedimos que tenham consideração para com aqueles que se afadigam em dirigi-los no Senhor e admoestá-los.
Vocês devem tratá-los com muito respeito e amor, por causa do trabalho que eles realizam. Vivam em paz entre vocês. Por favor, irmãos, corrijam os que não fazem nada, encorajem os tímidos, sustentem os fracos e sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com mal, mas procurem sempre o bem um dos outros e de todos. Estejam sempre alegres, rezem sem cessar. Deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus a respeito de vocês em Jesus Cristo. Não extingam o espírito, não desprezem as profecias. Examinem tudo e fiquem com o que é bom. Fiquem longe de toda espécie de mal. Palavras do Senhor, damos graças a Graças a Deus. Deus. E aí, um minutinho para a gente contemplar essas palavras, né, tão antigas de Paulo, mas que servem para a gente hoje também. E depois, talvez, 3 ou 4 pessoas, quem quiser, né, compartilhar a palavra, a frase que mais tocou nessa carta. Tenham consideração para com aqueles que se afadigam. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre o bem uns dos outros e de todos. Não, não extingam o espírito, não desprezem as profecias. Estejam sempre alegres, rezem sem cessar, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus a respeito de vocês em Jesus Cristo. Eu recentemente estava lendo um livro, né, sobre Paulo e me chamou muita atenção. Ele cita especificamente essa leitura, quando ele fala: examinai tudo e fiquem com o que é bom. Paulo, para essas primeiras comunidades, né? Estamos falando aqui de uma carta do ano 51, provavelmente, ou seja, é o documento mais antigo que a gente tem no Segundo Testamento, essa carta Tessalonicenses. E Paulo não é paternalista em relação às comunidades, em relação às pessoas, né? Eles sugerem: avaliem, percebam, experimentem tudo e fiquem com o que é bom, ou seja, façam discernimento. É muito bonito, né, essa postura de Paulo em relação aos primeiros cristãos.
E todas as outras, né, que a gente foi partilhando aqui, dicas preciosas para as nossas comunidades, nossas paróquias, ainda hoje. E para concluir um pouco esse momento de reflexão, eu trouxe aqui um ícone. É um ícone que mostra Jesus Cristo abraçado, né, com a mão sobre o ombro de uma outra pessoa, que pode ser qualquer um de nós, né? No caso aqui, o Abade Mená. O Abade Mená, ele era o líder da comunidade do Egito, no mais ou menos ali no meio do Egito, né? Numa região de deserto, perto do Nilo, no século IV, lá nos princípios do cristianismo. E aí, nessa abadia, os cristãos fizeram então esse ícone, né, com Jesus Cristo com uma roupa marrom, o Abade Mená com a roupa um pouco mais clara, o Cristo segurando com a mão esquerda o livro, que provavelmente é o Evangelho, com a mão direita no ombro do abade, e o abade segurando na mão esquerda a regra, né, do mosteiro, provavelmente, e com a mão direita dando uma espécie de bênção, né, para a comunidade. E esse ícone ficou muito tempo perdido, só foi encontrado no século XX, 1910, por uns arqueólogos franceses, e hoje está no Louvre. E é muito interessante, ele é um ícone quadrado, pintado em madeira, né? E ele traz três mensagens interessantes que eu trago aqui para a gente refletir. Primeira, e tem a ver com o nosso tempo, essa proximidade de Cristo e do abade, de Cristo e do seu amigo, cada um de nós, né? A importância também da gente se fazer próximo uns dos outros. A segunda, que chama atenção nessa pintura, é o tamanho dos olhos. Parece um pouco desproporcional, né, em relação às pinturas que a gente conhece, mas a iconografia bizantina, a iconografia dessa região, que é a Igreja Copta, né, traz muito essa questão do olhar, a importância dos olhos bem abertos. Então, tanto Cristo quanto o Abade estão com os olhos bem abertos, olhando para frente, olhando para a realidade, né? Olhando para o que os cerca. E nos convida também a estarmos de olhos abertos. E a esperança. Onde que a gente vê esperança nesse ícone, né? Se a gente perceber, a auréola de Jesus e a auréola do Abade estão em contraste com o fundo, que tem as montanhas, como se fosse um sol nascendo. Então, esse ícone sugere que tanto o Abade quanto Jesus estão se elevando, né? Então, a companhia de Jesus nos eleva e nos leva sempre a ter esperança, mesmo em meio a toda desesperança. Então, esse convite para nós da proximidade, do olhar atento e da esperança. E pedindo a Cristo que possamos estar conosco sempre, em particular nesse dia, né? Nessa nossa formação, convido todos e todas a rezarmos um Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Iniciemos nosso encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu passo a palavra para a Crícia, né? Para nos assessorar nessa reunião. Bom dia, pessoal, tudo bem? Agradeço aqui o convite, né? Fui pega de surpresa, mas é sempre bom para a gente também estudar, relembrar as coisas, né? Então, acho que foi um período assim que eu também pude preparar esse material e ler um pouco. Acho que foi um período bem importante para mim mesmo, de rever, né? A caminhada, né? De me aprofundar no assunto. E acho que tem tudo a ver com a tua oração inicial, né, Dalma? Porque essa imagem que você colocou e esse texto, né, me chama a atenção, né? Paulo, lá, imagina, em 51 você falou, né? Ter esse cuidado com a comunidade, né? Para que a gente encoraje os tímidos, a gente dê suporte. Essa imagem que você traz, né, de estar junto, me passa muito essa ideia mesmo de que a gente caminha junto com Cristo, né? E de que a gente caminha juntos em comunidade. E acho que falar do polinômio apostólico é um pouco isso, né? É caminhar juntos de forma íntima, de forma próxima, de forma cuidadosa uns com os outros, né? Para que a gente acompanhe melhor as nossas missões, que a gente se acompanhe um com o outro, né? De braço dado mesmo, assim,
que caminhe juntos. Então, eu acho bem significativa essa tua oração. Eu não sei se é melhor, se a Elma consegue compartilhar a minha apresentação, porque eu tentei compartilhar e não ficou em tela inteira, não sei. Obrigada, Elma. E assim, quando o pessoal me convidou, né, eles falaram assim, não, falar um pouco do polinômio apostólico, do discernimento comunitário, da missão comum, e não sei o que, e das dificuldades. Eu pensei, gente, é um tema bem denso, é grande, assim, né? E fiquei um pouco preocupada e pensei, bom, por onde eu vou começar, né? Eu sinto que esse tema do polinômio tem bastante material escrito, né? É um tema denso, e aí eu trouxe, não trouxe assim, muita coisa, coloquei em poucos slides, trouxe algumas pinceladas e escolhi o caminho assim, de me embasar tanto naquele material, aquela apresentação do Padre Emanuel no Encontro Nacional, e também está gravado no YouTube, né? Quanto num texto do Padre Hermínio, que é da revistinha Itaicia, que é a 611, que é em comemoração ao 50 do CBX, né? Que é um texto assim, tem muita coisa legal, mas trouxe uma pincelada assim, dele, né? E um pouco do que eu penso também, enfim, né, para compartilhar com vocês. Eu vejo que é um tema, o polinômio, que a gente, enquanto assessor, pode contribuir muito com as comunidades que a gente se história, né? No nosso olhar, ajudando a que o polinômio aconteça no dia a dia da comunidade, que eu acho que esse que é o desafio que nos é proposto, né? E vejo que é um tema também, assim como os exercícios, que depende de muita prática, de exercitar, de treinar, de fazer, de experimentar mesmo, né? A gente vai melhorando com o tempo. E vejo que é algo, embora eu fale assim, é um tema denso, tem bastante material, mas quando a gente começa a praticar o polinômio, não é difícil, ele flui. E eu vejo que isso é muito revolucionário na vida do CBX. Eu vejo que é algo pequeno, algo simples, mas que nos caracteriza enquanto comunidade de vida cristã. E isso, assim, vira uma chave nas reuniões com as comunidades, assim, quando a gente começa a praticar. Pode passar, por favor, Ellen. E aí trago um pouco, assim, da onde que surgiu esse polinômio apostólico, né? Eu vejo que a gente tem falado sobre o polinômio nos últimos... Na verdade, a ideia, né, começou a surgir a partir da Assembleia Mundial de Nairobi, em 2003, mas, pelo menos a minha percepção, a gente tem falado muito mais nos últimos 10 anos, não sei, né? Não é tanto tempo assim. E acho legal trazer do ponto de vista histórico, porque é legal perceber, assim, que se a gente for ver um pouco a história da CBX, nas primeiras assembleias mundiais, lá na década de 50, 70, a CBX se preocupa muito com as questões da espiritualidade, né? Então, dos exercícios, então, se debruça sobre esse tema da espiritualidade. A partir da década de 70, 80, entra mais nas questões comunitárias, de vida comunitária, de estrutura, né? Então, as coisas o nosso tripé ali vai sendo cada vez mais reforçado, né? A partir da década de 90, a gente fala mais em missão. Então, tem até a Assembleia de Itaici, né, que foi aqui no Brasil, que fala de missão comum. Então, o que é missão comum? É aquilo que a comunidade faz todo mundo junto, né? Então, uma vez por ano a gente se reúne e vai ajudar a pintar uma creche, né? Isso é missão comum? Não necessariamente, né? Então, a missão comum é quando a gente consegue que aquele membro ele seja enviado em nome do grupo todo, para qualquer missão da vida dele, né? Tudo que tem um olhar missionário, né? Se a gente consegue discernir, enviar e acompanhar esse membro, isso é missão comum, né? Então, eu no meu trabalho, eu na minha vida familiar, eu na criação dos filhos, eu como catequista, quando a comunidade me acompanha nessa minha missão, isso é missão comum, porque é missão de todo mundo. Eu não estou representando só eu, Crícia, mas eu estou representando a minha comunidade e assim a CBX como um todo, né? Então, isso é missão comum. Então, a gente sai daquele lugar de uma comunidade de apóstolos para uma comunidade apostólica, né? Isso, assim, é uma virada de chave na CVX, né? Então, a gente sai lá falando da espiritualidade, da vida comunitária, entra em missão, mas, opa, o que é missão? Como que a gente acompanha essa missão? Eu vejo nas comunidades que a gente
claro, tem muito mais facilidade de ser uma comunidade de apóstolos, né? Então, assim, eu rezo, eu partilho a vida comunitariamente, eu tenho a minha vida de missão, a minha vida apostólica, e eu partilho no grupo, né? Então, eu recebo algum convite, eu rezo e eu levo para o grupo. Fui convidada lá para ser assessora, eu aceitei, né? Legal, grupo, bacana, tal, né? Uma comunidade de apóstolos, cada um tem suas missões. E só que o polinômio apostólico ele vem para, eu acho que esse olhar revolucionário, né? Que é trazer isso para um olhar de uma comunidade apostólica, né? Então, a partir do momento que eu começo a acompanhar, a entender melhor o discernimento desse membro, acompanhar, enviar ele, avaliar, isso faz de uma comunidade celestina uma comunidade apostólica, né? Então, o membro ele não está representando si só, mas toda essa comunidade. E aí, então, a partir de 98, né, mas como que a gente faz isso? Como que a gente acompanha, discerne junto, envia? Né? Então, é a partir do polinômio apostólico. Pode passar, Elma, por favor. Então, o polinômio apostólico, ele não é uma coisa, né? O que é esse tal de polinômio apostólico, né? Mas é a forma de ser da CVX, é o modo de proceder. Então, não é algo que vem de fora e vamos fazer isso agora. Não, mas é o modo de proceder, né? O modo de discernir comunitariamente, enviar, acompanhar, avaliar, né? Esse é o polinômio apostólico, tem as letrinhas, né? O D, E, A, A. Então, é a forma de discernir comunitariamente. O discernimento ele sai da dimensão única e individual, né? Mas enfoca no serviço à missão da comunidade. Então, por exemplo, no discernimento individual, né, por exemplo, fui convidada para assessorar uma comunidade ou para ser catequista, né? Então eu vou lá, eu rezo, né? Eu percebo as moções em mim, né? Os movimentos de abertura, os movimentos de fechamento, aquilo que me faz aceitar o convite, aquilo que me faz não aceitar. Tento me colocar numa posição ali de indiferença inaciana, rezo sobre isso. Penso, poxa, não, nesse momento da minha vida, acho que eu posso aceitar, né? Aceito e chego no grupo e falo, olha, eu fui convidada para ser catequista e eu, né, acho que percebi isso na minha oração, percebi aquilo e eu aceitei. Legal. Isso é um discernimento comunitário? Não, né? Eu acho que isso a gente tem muito mais facilidade de fazer nas nossas comunidades, né? É a minha percepção e acho que, né, talvez vocês concordem comigo, é mais fácil quando a gente discerne individualmente e leva isso já pronto para a comunidade. Mas isso é um discernimento individual, né? O que o polinômio propõe é que seja um discernimento comunitário. Então, assim, eu fui convidada para ser catequista. Então, eu chego na reunião do grupo e falo, putz, gente, olha, né, aquele padre que eu já acompanho, a paróquia que eu vou, eles me convidaram para ser catequista. Eu rezei um pouco isso e isso, tá? Mas queria que vocês rezassem comigo, né? E a partir daí, numa próxima reunião, por exemplo, né, cada membro vai rezar sobre isso também e colocar, olha, Cris, eu percebi, na minha oração, veio que, puxa, que bacana esse convite, você tem uma afinidade, sei lá, com o padre, você gosta de criança, trabalha bem com criança, então me veio algo muito positivo de você aceitar o convite. Né? Aí o outro membro do grupo pode falar, para mim também veio isso, mas eu fiquei pensando, puxa, você nas últimas reuniões você tem comentado que está se sentindo super sobrecarregada lá no seu trabalho, e também está com uma situação na sua família, então eu fiquei pensando, me veio que será que é o melhor momento para você aceitar esse convite? Né? Então, os membros vão colocando o que aparece nas suas orações. Então, e a partir daí, eu levo isso que o grupo trouxe, eu levo para a minha oração individual, né? E eu pondero, puxa, eu não tinha pensado nesse aspecto, ou, realmente isso, e eu levo isso para a minha oração, para ver como o Espírito fala na minha oração. Então, assim, isso quer dizer que é a comunidade quem decide? Não. A decisão, o discernimento, continua sendo meu. Se quiser deixar ainda lá no outro, ela. Isso, obrigada.
O discernimento, a nível último, ele é individual, porque eu vou levar isso que apareceu, né, as noções que apareceram, como o Espírito falou para os demais membros da comunidade, eu levo para a minha oração. E aí eu vou perceber, realmente, eu consigo aceitar, ou, puxa, não, talvez não seja o melhor momento, né? Estou dando um exemplo, assim, né, para entender. Mas o discernimento ele continua sendo a nível individual, não é a comunidade que vai decidir por mim, mas a comunidade vai colocar elementos que eu posso levar para a minha oração, né? E a partir disso, por exemplo, eu aceitei a ser catequista. Bom, ao longo das reuniões da comunidade, eu vou levando essa experiência, né? Eu vou levando, puxa, tem sido assim, assado, estou com uma dificuldade, queria trabalhar esse tema com as crianças e não consigo, estou com uma dificuldade lá com o pároco, e a comunidade toda vai continuar rezando comigo, né? Vai continuar me acompanhando. Quer dizer que a comunidade vai ser catequista lá comigo? Não. Né? A comunidade pode sugerir um material para que eu trabalhe com as crianças, a comunidade pode participar no dia lá da primeira Eucaristia, né? Então, é uma forma de apoiar, de acompanhar o meu trabalho. Tem toda a questão, o envio ali, né? Não comentei, mas, por exemplo, o envio pode ser algo simplesmente no final de uma reunião, uma oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria, no sentido, vamos enviar a Cristo para essa missão de catequista, né? Pode ser uma celebração maior, numa missa, ou algum encontro comunitário, mas pode ser simplesmente o fato de sinta-se enviada pela comunidade, né? Então, eu vou ser catequista, não só em meu nome, mas em nome da comunidade celestista que está me acompanhando, né? Então, acho que esse que é o pulo do gato, assim, do polinômio apostólico. Então, a comunidade ela serve como mediadora desse discernimento. Não é a comunidade que vai decidir ou discernir por mim, né? Mas ela vai mediar, ela vai me ajudar. Né? Então, eu vou ver que o Espírito ele age em mim, mas ele também age nos outros membros da comunidade. Ele também diz coisas diferentes, de formas diferentes para os outros membros. E eu vou levar isso para a minha oração. Né? Então, ele continua sendo a minha decisão, né? Digamos assim. Mas eu vou levar em conta o que as pessoas falaram. Então é isso, né? É o discernir, esse discernimento apostólico por meio da conversação espiritual, do exame, da oração. Eu vou falar um pouco mais disso no outro slide. Então, o envio em nome da comunidade. O acompanhar e o apoiar, eu vejo que no dia a dia é muito assim. É o escutar, é o acolher, é o incentivar, o sugerir, um pouco dessa oração inicial que o Dalmo trouxe, né? Estar ali do lado, é participar, é animar a pessoa, é rezar junto, é confirmar. Muitas vezes é só escutar, isso é um acompanhamento. Puxa, eu tenho uma situação muito difícil nessa semana lá na catequese, né? E as minhas orações foram em cima disso, vou partilhar com vocês, né? Isso é acompanhar, isso é apoiar o membro. E avaliar, então avaliar muito no sentido assim, dessa correção fraterna que Santo Inácio fala, né? Então, esse olhar amoroso, esse olhar de gratidão por esse membro que está lá no trabalho dele, esse membro que está lá sendo pai, sendo mãe, sendo filho, né? Esse membro que está coordenando um setor inteiro lá de tecnologia da empresa. Então, esse membro está me representando, né? Ele está sendo enviado em missão. Então, gratidão por esse trabalho que ele faz. E aí, ao longo das reuniões, puxa, talvez naquele momento seria legal ter usado esse material lá com as crianças, Cristian, né? Ou talvez, puxa, já faz um ano que eu sou catequista, queria continuar rezando com vocês isso. Então, será que eu ainda continuo, não continuo, né? Como que vocês perceberam isso? Como que vocês perceberam a minha atuação como catequista, né? Enfim, eu acho que é muito nesse olhar dessa correção fraterna, desse carinho, desse olhar amoroso, assim, né? Que pode confirmar a missão ou não, né? Pode mudar, Elma, por favor. E na verdade, só comentar ali, a equipe de formação acrescentou uma letrinha, né? Que é o C de celebrar. Né? Então, é o discernir, enviar, acompanhar, avaliar e celebrar, né? Então, me parece muito coerente, porque a gente precisa celebrar as coisas, né? A gente precisa celebrar os nossos envios, os nossos experimentos, né? A missão dessa pessoa, a vida dessa pessoa. Então, acho que esse ser, depois até, se vocês quiserem falar melhor, mas é muito coerente, assim. E também, eu vejo que pós-pandemia, então, acho que até essa coisa da gente estar junto, né? É, celebrar as pequenas coisas que não são pequenas, mas que são grandes coisas,
E nesse momento de celebração, muita coisa acontece ali, né? A dinâmica. Às vezes a gente está celebrando, enviando, esses verbos, eles não são estáticos, eles não acontecem exatamente nessa forma, né? Nessa progressão, né? Porque eu estou vivendo o discernimento como catequista, um outro membro do grupo, puxa, tá com o pai doente, né? Ele vai trazer um pouco essa missão dele. Então, a gente está sempre acompanhando, discernindo e enviando os nossos membros, né? No dia a dia da comunidade. Então, esses verbos, eles são dinâmicos, assim, né? Então, o que a gente não esqueça de celebrar também. E aí eu trago uma parte do texto do padre Hermínio Rico, que eu acho, assim, super bacana, porque ele equipara o exame de consciência, né, com o polinômio apostólico. Então, se no exame a gente, né, todos os dias, a gente vai percebendo como que Deus trabalhou em nós durante o dia, qual foi nossa resposta para o chamado dele, os nossos movimentos de abertura para o espírito, né? No exame de consciência a gente faz isso, a gente percebe, puxa, naqueles momentos eu me fechei, naqueles momentos eu me abri, como que eu estou percebendo as emoções em mim, né? Que sentimentos que me vêm, como que eu estou percebendo esse Deus trabalhando em mim ao longo do dia, né? Então, o exame, ele é essa reflexão sobre a nossa vida ordinária, sobre a nossa vida do dia a dia, né? Então, se a gente faz o exame e a gente tem certeza, né, que Deus age em nós, por meio de nós, ele continua construindo o mundo por meio de nós, ele também faz isso com as nossas comunidades, né? Não só a nível individual, mas a nível comunitário. Então, o Padre Hermínio coloca o polinômio apostólico como ele chama de discernimento exame. Então, Desculpa. não, imagina, não tem problema. Ele coloca como discernimento exame, né? Então, para que esse discernimento ele seja o dia a dia das nossas comunidades, né? Que ele seja praticado regularmente nas nossas comunidades. E ele coloca, né? O DEA é um exame comunitário apostólico para CBX. Então, é quando a gente reza a nossa vida ordinária do grupo, não a nossa vida enquanto indivíduo, mas a vida do grupo, né? Ele é algo dinâmico. Eu entendo que tem alguns momentos na vida da comunidade que a gente precisa fazer discernimentos maiores, assim como na nossa vida individual, né? Então, por exemplo, um momento em que uma comunidade está rezando sobre os cargos do grupo, vai ter uma mudança na coordenação, tesouraria e tal. É um momento que todo mundo vai estar rezando, vai levar para a oração esse tema específico, né? Ou então, uma comunidade foi convidada para ser assessor, né? Então, assim, vocês conseguem, né? A regional convidou uma comunidade, puxa, a gente está precisando de assessores na nossa regional. Então, a comunidade X vai, né? A gente vai rezar sobre isso. Então, vocês conseguem enviar 2 membros como assessor? Então, são discernimentos que têm um tema em comum, né? E a gente vai rezar sobre isso. Esses momentos acontecem na nossa vida comunitária. E aí, a minha percepção é que a gente tem mais facilidade, né, para praticar o polinômio nesses momentos que tem temas comuns. Mas o que é proposto no polinômio apostólico é que esse discernir, enviar, acompanhar, avaliar e celebrar, seja o dia a dia da nossa comunidade. Né? Então, por exemplo, né, eu estou rezando um tema, estou rezando toda reunião a gente vai partilhar sobre a nossa vida apostólica, né? Então toda reunião a gente está se acompanhando, a gente está sabendo como que Deus tem falado para essa pessoa na missão dela. Então, de repente, essa pessoa, daqui a um tempo, ela traz uma questão e eu posso perceber, puxa, numa reunião passada você falou sobre isso, né? Então acho que isso tem a ver no seu discernimento, né? Então é a forma de estar discernindo, acompanhando essa pessoa, né? Algo que acontece de forma fluida na comunidade. E aí a gente tem a certeza que esse Deus ele me fala a partir do outro também, né? Então, nesse sentido que o Padre Virínio coloca, equipara o exame ao polinômio, né? Assim como o exame a gente faz diariamente para a nossa vida individual, o polinômio é essa prática de discernimento, exame, né, no dia a dia da vida comunitária, né? É isso que ele coloca como propósito. Pode mudar, por favor. Não sei se está dando para entender, gente. É.
E aí, como que a gente faz isso? Então, eu sei que isso já foi falado bastante, né? Mas eu acho legal sempre trazer as rodadas de partilha, porque é uma forma de tentar organizar um pouco a reunião para que a gente consiga discernir, enviar, acompanhar e avaliar. Então, para que a gente consiga praticar o polinômio apostólico, a gente precisa ter uma conversação espiritual, né? Então, eu não vou falar daquilo que eu estou achando, né? Daquilo das minhas ideias, né? Mas daquilo que é emoção, o que eu estou percebendo, o que eu percebi ao longo das últimas semanas, como Deus tem me falado. Então, na primeira rodada de partilha, é partilhar as principais noções desse período, né, desde a última reunião, com esse olhar apostólico, que é diferente também do que a gente partilha num acompanhamento espiritual, né? No acompanhamento espiritual, com acompanhamento espiritual, a gente partilha de uma forma mais detalhada, as noções, o fruto da oração, aquilo que eu estou percebendo. No grupo, é bacana ter esse olhar apostólico. Então, na minha missão, como Deus tem me falado, na minha missão no trabalho, na família, no voluntariado, no CBX, né? Então, essa é a espiritualidade encarnada, como Deus fala no meu dia a dia, na minha missão diária. E aí eu acho legal, nessa primeira rodada, planejar. Então, a gente vai para a reunião da comunidade, eu sinto assim, que se a gente não planeja o que a gente vai falar, pelo menos assim, coloca uns pontos, né? Aquilo que foi as principais emoções das últimas semanas, a gente, às vezes, a gente fica num devaneio e aí a gente se perde, né? Então, acho legal levar os pontos, ter mais ou menos né, quando a gente fala em rodada de partilha, a gente sempre pensa, uns 3 minutos de partilha. Eu acho que a questão do tempo não é rígida, mas é só para que todo mundo tenha a possibilidade de falar e de se ouvir, né? E às vezes a gente, né, quando não organiza a partilha, começa a falar, daqui a pouco passa 20 minutos da reunião, sei lá, uma pessoa está falando, né? E assim, na reunião da CBX, é muito importante partilhar, mas também é muito importante a gente ter essa conversa espiritual, essa conversação, perceber como o espírito vai agir, né? Então, acho fundamental esses momentos de silêncio, esses momentos de uma segunda partilha. Então, o silêncio, a gente vai perceber que emoções que são despertadas em mim, né? A partir da partilha do outro, o que isso suscitou em mim? Às vezes, uma frase que alguém falou ficou me ecoando muito na minha vida, ou às vezes me veio uma emoção de colocar alguma coisa sobre a partilha do outro. Então, esse tempo de silêncio, né, para partir para uma segunda rodada, que é esse fruto dessa reflexão, e ir percebendo por onde que o espírito sopra. Então, às vezes, tem coisas que se repetem nas partilhas dos membros, né? Isso é uma forma que o espírito vai falando, vai repetindo. Mas às vezes tem a coisa que não se repete, mas puxa, naquela partilha daquela pessoa, isso me ressoa muito, né? E às vezes muitos outros membros vai ressoar a mesma coisa. E não se repetiu em ninguém, mas foi aquela partilha ali, aquela fala, né? Aquele momento de vida que essa pessoa está passando e rezou e levou para a oração. Né? Então, ir percebendo. E numa terceira rodada, esse tempo de fechamento. Né? Então, como que a gente viu Deus agindo nessa reunião? Eu sinto que, às vezes, a gente não consegue fazer muito um fechamento na reunião, porque tem coisas que vão surgindo com o tempo das reuniões. Então, às vezes, um membro comenta um desejo de se aproximar da paróquia, por exemplo. Daí, numa outra reunião, um outro membro também comenta. Daí, daqui a pouco, depois de um tempo, surge algum convite, sabe? Então, acho que Deus vai falando ao longo do tempo. Então, esse fechamento, às vezes, a gente não consegue fazer tão direitinho. Isso é a minha percepção, né? Na reunião. Mas acho que é importante ter uma ideia, assim, de como que Deus falou nessa reunião. Quais foram as principais moções, né? E isso é a prática do discernimento apostólico comunitário, né? Essa prática do polinômio, né? Do polinômio. Mas isso é prática, é treino, né? Eu sinto que, como eu falei ali, não é um tema complexo, porque quando a gente começa a viver o polinômio, eu acho que é algo que faz tanto sentido, assim, eu sinto, né, na minha comunidade, que
quando a gente consegue discernir junto, enviar, acompanhar, que a gente não consegue fazer em todas as reuniões, mas quando a gente consegue, eu sinto que é muito especial, né? Eu acho que é um momento que a gente consegue muito assim sentir essa concretude de Deus trabalhando em nós. E aí que eu coloco que isso é revolucionário, né? Eu acho que isso vira uma chave no modo de ser da CDX, né? Eu não estou lá partilhando a minha missão e pronto, mas a missão do outro é tão importante quanto a minha, porque eu enviei ele está me representando lá no trabalho dele, né? Quando ele cuida do filho dele, quando ela é, cuida dos pais que estão adoecidos, enfim, quando a fulana é catequista, quando o outro membro do meu grupo tem uma empresa e coordena a empresa dele, né, tem um alto cargo numa empresa multinacional, ele está me representando lá. Né? Então, tão importante quanto a minha missão é a missão do outro. Pode tocar, por favor, Ana. E aí eu trouxe um poema do José Maria Laizol, que é em espanhol, mas eu fiz uma livre tradução, que eu gosto muito, porque fala disso, né? O nome do poema é Em Lo Pequeno. E traz isso, né? Que, o que é revolucionário? É o que tá no pequeno, que a gente faz no dia a dia, isso que vai transformando, né? Isso que transforma o mundo e as nossas relações. Então, ele fala assim, né? É no pequeno que grandes histórias são criadas. Na nudez vulnerável, na fome do evangelho, na carícia tímida, na palavra discreta, na revolução silenciosa. Este é o seu amor. Uma semente de mostarda que já anuncia uma árvore. Fermento invisível que tece, no fundo, uma justiça imortal que deve subir no calor do fogo. Qual é o seu anúncio? Está no pequeno, sim, onde sua verdade se encaixa. Magnificar recitado por uma pobre garota, letras na areia que só o pecador entende. Perfume salvo para a festa especial. Amizade de um leproso que volta para agradecer. Agricultor que ajuda a carregar a cruz. Cabelo que seca lágrimas de exaustão e culpa. Medo humano que pergunta, vela comigo. Então, no pequeno, explode o reino. E novamente sem descobri-lo. Né? Então, acho que é um pouco disso, assim, né, que eu vejo que as nossas reuniões, elas, a CDX, assim, eu acho que é um diferencial no Torneio Apostólico, né? É uma contribuição que a gente pode dar ao mundo, né? E, e, e assim, caminhando, né, devagar, mas com firmeza nos passos, assim, e eu sinto isso, assim, né, que quando a gente discerne, envia, acompanha, avalia, celebra junto, como a gente se fortalece enquanto comunidade. Pode tocar, por favor, Ana. E aí eu só trago para finalizar e para, né, deixar para a gente refletir nos casos também, com o papel do assessor, né? Porque eu vejo que a gente tem esse olhar de fora do grupo, né? É muito mais fácil a gente olhar de fora, porque enquanto membro a gente está ali vivendo, né? E enquanto assessor, esse olhar de participar do grupo, mas não ser parte do grupo, eu acho que a gente consegue ajudar na realização mesmo, né? Que a gente consiga se aprofundar mais no polinômio, discernir comunitariamente, enviar, né? Para que a gente se fortaleça nesses passos, assim. Então, como que a gente assessor, a gente está sendo veículo do polinômio, né? Acho que é um pouco a reflexão que a equipe de formação quis trazer aqui, né? Como que a gente pode estimular partilhas mais profundas de vida e dos frutos da missão? Às vezes eu sinto, não sei se vocês sentem também, mas que as comunidades né, rezam, mas tem situações assim que a pessoa partilha, e daí você chega no final e fala, mas o que essa pessoa falou exatamente? Né? Não sei, porque às vezes é uma partilha assim que poderia servir para qualquer pessoa, né? Não tem nada muito específico dela que ela trouxe, e não porque ela não está rezando, né? Mas talvez ela não se sinta à vontade para colocar no grupo, né? Às vezes fica a partilha muito, assim, não consigo muito expressar, mas sabe quando a pessoa fala, você vê que ela reza, mas assim, o que essa pessoa falou, afinal de contas, né? Ela partilhou muita coisa, mas assim, da vida dela, da missão dela, né?
Então, né, a comunidade de travestis é uma comunidade apostólica, né? Então, a gente partilha ali a missão, né? Aquilo que, o fruto da oração na minha missão, no meu dia a dia. Então, a gente, para ajudar isso, né? A ter essa intimidade, né? Será que falta essa intimidade entre nossos membros? Será que a gente tem medo quando olha o polinômio de interferências? Então, assim, mas então não sou eu que vou discernir, o grupo que vai discernir por mim, mas eu nem vou partilhar isso, porque senão eles vão querer que eu aceite, né? Ou então, eles vão achar que eu não devo aceitar, né? Então, eu penso que isso pode acontecer com as nossas comunidades, né? Como que está a nossa escuta? Será que a gente já escuta o outro membro, já pensando, não, eu já vou, o que eu vou falar? O que eu estou pensando sobre ele? Será que a gente dá espaço para o espírito para perceber assim, bom, depois que ele falou, vou respirar, vou perceber o que será? Ou então, eu até vou ter silêncio nessa reunião, eu vou levar isso para a oração, para eu rezar melhor, em vez de dizer alguma coisa aqui, né? Então, será que a gente está escutando de fato? Né? E a nossa vida de oração? Então, eu não vou compartilhar ideias, eu não vou, né? Mas é aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou vivenciando, experimentando. Então, eu coloquei algumas questões ali que eu acho que acabam sendo, digamos, alguns entraves no polinômio, assim. Que eu acho que tem muito a ver com essa oração do Dalmo, assim, né? Dessa proximidade, dessa intimidade, desse caminhar junto, de braço dado. Então, o que nos impede de caminhar juntos, que a gente seja uma comunidade de maior intimidade, de maior confiança? Acho que é um caminho, né? Eu vejo que a gente tem caminhado muito bem enquanto celestita. Acho que tem essas dificuldades, mas eu coloco porque, enquanto assessora, eu percebo isso, né? Nos grupos que eu já assessorei, né? Na comunidade que eu participo. Então, trouxe um pouco mais como questionamento, assim, reflexões, né? Para a gente perceber. É isso. Nossa, pontualíssima. Muito obrigada, Crícia, muito obrigada. Eu acho que a gente não vai abrir para pergunta agora, porque senão a gente perde o tempo do grupo. Mas lá no final a gente pode voltar a conversar, né? Mesmo que Crícia já avisou que vai precisar sair um pouquinho mais cedo, mas a gente conversa no grupão e partilha um pouco o que está ficando disso tudo que você falou, né? Porque eu acho que esses questionamentos que você traz no final, no fundo, é o que são mais importantes, né? Que a gente quer provocar aqui. Eu, como assessor, como que eu estou levando a comunidade que eu acompanho a viver esse polinômio apostólico, né?